oração de fé, de vitória, levante a sua mão e diga forte: Deus Pai me escolheu, Jesus Cristo me salvou, o Espírito Santo me capacitou. Sou amado, abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, talentoso, criativo, confiante, disciplinado, qualificado, motivado, determinado, ungido, vencedor. Não sou perfeito, mas um dia serei tudo que Deus planejou quando me criou. Nada é impossível para Deus. Eu sou família renovada. Glória a Deus, amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Hoje eu quero falar sobre o socorro que vem do alto. Recentemente tivemos na nossa igreja uma série que marcou muito a minha vida, Salmos Poderosos. E continua ecoando na minha mente, no meu coração, na minha devocional, no meu tempo com Deus. E eu certamente fui impelido pelo Espírito Santo para ministrar mais um salmo poderoso, aliás, que é o Salmo 124. Mas eu quero finalizar com um dos salmos da série, que é o Salmo 121. Vamos ler juntos Salmo 124, um cântico de Davi que diz assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no Senhor do Senhor, aliás, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Senhor, fala aos nossos corações. Obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, protegido, preservado. Que a Tua palavra ilumine o nosso caminho, penetre o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensar. Tira todo cansaço, toda tristeza, toda dor, toda angústia, para que nada e ninguém possa nos distrair da Tua voz e da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode estar se assentando. Que alegria ter você conosco nessa quarta-feira, no nosso culto, na nossa oração da vitória. Nossos pastores estão retornando de viagem, de um encontro chamado GKPN, é uma tradução para Global Kingdom Partnership. É uma rede de igrejas relevantes no Brasil e no mundo que se reúne anualmente para um tempo de comunhão, de inspiração, de discipulado, de treinamento. E eles estão nesse tempo lá em São Paulo e retornando hoje para estar conosco já amanhã no programa Viva Melhor, na sexta-feira. Sábado nós temos Inspire Day com os líderes. Temos sexta Renotins e Renojovem a todo vapor. Domingo as nossas celebrações às 10 e às 18 horas. Vi que tem muitos visitantes hoje aqui. Seja muito bem-vindo à família renovada. Volte a estar conosco, trazendo mais um, mais dois, mais três, porque há espaço para você experimentar da graça e do favor de Deus. Esse Salmo 124 é um cântico de Davi, é um memorial. Davi está olhando para trás e nos convida a olhar para trás, e ele faz uma expressão, ele começa com uma expressão: ah, se o Senhor não estivesse comigo, ah, se não fosse Deus comigo. Certamente você já passou por uma situação dessa. Algum tempo atrás, eu estava com o Rodrigo, ministro de louvor aqui da igreja, estávamos voltando de uma viagem. E passando por Propriá, estava chovendo muito. E um motorista estava muito confiante. Esse motorista era eu. De repente, o carro virou uma prancha de surf. Um dia eu já fui surfista, já passei chá de camomila no cabelo para ficar mais claro. Mas não adiantou muita coisa. Mas eu não sabia surfar com o carro. E na hora eu só fiquei parado e
erroneamente coloquei o pé no freio, o carro derrapou. Ah, se não fosse o Senhor naquele dia. Você já passou por algo assim, não? Talvez no trânsito, em casa, uma doença, talvez, enfim, você está passando ou relembrando de um momento como esse. E Davi está lembrando de um momento desse, olhando para trás. Se Deus não estivesse com ele e com o povo de Israel, talvez eles tivessem sido aniquilados pela fúria de um adversário, pela fúria do inimigo, pela fúria de um invejoso. Porque todo mundo gosta de ver algo nascer em você, mas não gosta de ver nada crescendo em você. E Davi está dizendo, já estaríamos destruídos, mas foi o Senhor quem nos guardou, quem nos preservou. Em algum momento, certamente você já enfrentou isso. Talvez um diagnóstico que abalou a sua fé, o seu chão, ou que levou todos os recursos da sua casa. Talvez uma injustiça que feriu, que tirou o seu emprego, tirou a sua vaga, ou te afastou dos seus amigos, ou até mesmo te tirou do âmbito familiar. Uma porta que não se abriu, ou a promessa que parece demorar e nunca chegar. É nessas horas que os nossos olhos tendem a olhar para baixo e a ficarmos cabisbaixos, desanimados e limitados e só pensando que não vai dar certo, que não vai acontecer, no tamanho do problema, no tamanho da dificuldade, para as nossas limitações, para aquilo que não deu certo, para o que os outros estão falando, para o que os outros estão pensando, e aí nós vamos caindo em desânimo, no medo, porque olhando para as nossas forças vimos ou pensamos, não tem mais jeito. Mas o salmista nos mostra um caminho. Reconhecer que o socorro verdadeiro não vem das nossas forças, não vem das circunstâncias, não vem do que os nossos olhos podem perceber, não vem das estratégias humanas, não vem das palavras de homem ou de mulheres, mas vem do Criador dos céus e da terra. O nosso socorro vem do Senhor. Eu quero dizer para você, é Ele que quebra o laço. É Ele que nos livra de águas impetuosas, é Ele que nos livra dos invejosos, dos raivosos, é Ele que nos impede que sejamos presas fáceis para o inimigo, é Ele que nos guarda. Assim como Israel aqui no Salmo 124, muitas vezes olhamos para a história e pensamos, se não fosse o Senhor. E é exatamente essa consciência que nos dá esperança para o presente. É exatamente essa forma de pensar, ou esta convicção, que nos dá a esperança para o amanhã. Mesmo em dias difíceis eu posso confiar, Deus está no controle. O mesmo Deus que esteve comigo ontem, o mesmo Deus que me sustentou, o mesmo Deus que está comigo, é o Deus que vai estar comigo amanhã. Eu posso olhar para o alto e saber, de lá vem o meu socorro. Tudo ao meu redor pode estar em crise, tudo ao meu redor pode estar doente, tudo ao meu redor pode estar machucado, mas o céu continua perfeito, o céu continua santo, o céu continua a habitação do Deus Todo-Poderoso. É sobre isso que eu quero compartilhar 3 verdades. Quero ser bem objetivo e rápido. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não posso fazer essa brincadeira, para não tirar você do foco. Vamos seguir, vamos lá. É justamente sobre isso que eu quero falar. 3 verdades que nos lembram que o socorro de Deus não falha. Primeiro, quando você se sentir cercado, lembre-se que Deus está cercando o que te cerca. Será que você pode dizer isso para alguém? Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Eu estou com medo de vir para cá e cair. Você pode dizer isso para alguém? Quando você se sentir cercado, lembre-se que Deus cerca o que está tentando te cercar. Quando você se sentir pressionado, lembre-se, Deus está no controle de quem está te pressionando, ou da situação que está pressionando você. E eu quero ir com você numa história que está lá no 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 15, 16 e 17. O rei da Síria planejava ataques contra a nação, contra o povo de Israel. Mas o Senhor revelava todo o planejamento, tudo o que eles faziam, tudo o que eles ensaiavam para o profeta Eliseu. Revoltado,
o rei enviou então um exército inteiro para matar um homem. Na manhã, que foi capturar, ou que foi atrás do profeta Eliseu, o servo de Eliseu acorda, olha pela janela e vê ao redor de toda a cidade completamente fechada ou tomada com tropas inimigas. O servo de Eliseu fica em pânico, desesperado e com medo. Ele olha aquela circunstância, aquele exército e diz assim: chegou o último dia da minha vida. Aos olhos humanos era impossível, ou já estava decretado, já tinha o final da história. Era uma multidão ou um exército contra dois homens, contra duas pessoas. O servo corre até Eliseu e diz: meu senhor, o que nós vamos fazer? Mas Eliseu responde com uma frase que dura por muito tempo, até hoje, nós repetimos, até mesmo sem saber que foi o profeta Eliseu que disse. Ele disse: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Receba isso, aquele que está com você, no nome de Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, é muito maior do que aqueles que estão contra você. Por isso, não tenha medo. E aí Eliseu foi orar: Senhor, abre os olhos deste jovem, abre os olhos deste servo, porque os experientes têm uma facilidade maior para enxergar, para perceber, por aquilo que já viveram, por aquilo que já experimentaram. Ei, jovem, ouça os mais velhos. Adolescente, ouça quem tem mais experiência. O profeta foi orar e disse assim: abre os olhos desse menino, para que ele possa enxergar. De repente, o servo começa a ver algo que ele não estava percebendo. Ele está no mesmo local, o exército continua lá, mas os olhos dele se abrem para uma dimensão que ele ainda não tinha visto nem percebido. Ele começa a ver o exército celestial cercando aquela tropa inimiga que estava à frente dele. Que os seus olhos nesta noite sejam abertos para você ver que ainda que a doença esteja neste lugar, ainda que o desemprego esteja aí, ainda que essa dificuldade esteja aí, Deus está cercando, Deus está por detrás, Deus está achando, Deus está olhando para você. Isso nos traz uma verdade: a realidade espiritual é mais determinante do que a realidade visível. Mas porque nós não vemos, nós não damos muito valor ou importância. O que acontece no mundo físico ou no mundo natural é consequência de uma batalha muito maior que acontece no mundo espiritual. Nem sempre o que nós estamos vendo, nem sempre o que nós estamos ouvindo é a história completa. Efésios capítulo 6, verso 12 vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e a potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Mas Deus não envia apenas proteção, Ele envia também a presença dEle, a presença de anjos, que não estão apenas para impedir ataques de inimigo, ou do mal, ou de doença, ou de qualquer que seja, mas para manifestar a presença do próprio Deus, a presença do próprio Senhor junto conosco. Hebreus capítulo 1, verso 14, portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados, direcionados, comissionados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Em Cristo Jesus você é um herdeiro da salvação. Em Cristo Jesus você é um filho amado do Pai. O socorro do alto nem sempre elimina a ameaça de imediato. Perceba, Eliseu e o servo estão ali. Eliseu percebe o exército celestial, o servo depois percebe o exército celestial cercando o exército da Síria. Mas a ameaça não foi eliminada, eles ainda estavam lá. Mas muda a perspectiva para que você possa enfrentar esta situação.
A visão espiritual, ela não apaga o inimigo, mas nos lembra que o inimigo já está cercado pela presença do Todo-Poderoso. E quando eu digo inimigo, pode ser uma doença, a dificuldade, a circunstância. Salmos 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você pode estar cercado por dívidas, talvez uma doença grave, notícias ruins ou injustiças, mas eu creio que o Senhor já posicionou os recursos necessários para você sair dessa situação. Deus já providenciou as pessoas necessárias para te ajudar para sair dessa situação. O Senhor já providenciou a proteção necessária para você vencer, para cercar o que está cercando você. A fé não é uma negação da realidade, a fé não nega o que está acontecendo, mas ela é decisão, ela nos leva a enxergar que a realidade visível não é a única verdade. Eu posso estar vendo uma doença, eu posso estar vendo uma circunstância difícil, eu posso estar vendo uma traição, eu posso estar vendo o abandono, eu posso estar vendo a calúnia, eu posso estar vendo a mentira, mas por trás de tudo isso existe a verdade e um Deus todo-poderoso agindo, e Ele é maior do que qualquer circunstância, Ele é maior do que a mentira, Ele é maior do que a doença, e Ele tem a palavra final. Você não está lutando sozinho, existe um exército celestial em ação ao seu favor. Existem anjos lutando por você. Talvez você esteja em uma situação muito delicada. Talvez você esteja com seus olhos fechados, como o servo de Eliseu estava, apavorado, em pânico, desesperado. Talvez amanhã é a reunião, talvez amanhã é o último dia para fazer o pagamento, talvez amanhã é a última esperança. Deus tem um controle de tudo. Deus quer abrir os seus olhos para que você perceba: há mais força espiritual ao seu redor do que oposição contra você. Talvez você está pensando: minha saúde já acabou. Mas o céu pode liberar uma palavra de cura neste momento. Talvez você está orando pelo seu filho e dizendo: não tem mais jeito, os anjos estão guardando ele e o trazendo de volta para sua casa. A batalha ou a sua batalha pode estar diante de você, mas o seu socorro está acima de você. Diante de você pode estar uma circunstância difícil, diante de você pode estar uma impossibilidade, mas no alto há o Deus do impossível, no alto há o socorro, no alto há a provisão, no alto há o Deus Todo-Poderoso que está dizendo: eu já estou cercando, eu já estou preparando, eu já tenho o escape preparado para você. Portanto, quando nós levantamos os nossos olhos e vemos quem está conosco, a nossa fé se fortalece. Essa é uma das razões de estarmos aqui, para que a nossa fé seja fortalecida. Mas mais do que enxergar, precisamos confiar que o céu se move na hora perfeita. Segundo, o céu envia reforço ou reforços na hora certa. O time de Deus é perfeito. Vamos para outra história, uma bem conhecida agora. O exército de Israel estava há 40 dias paralisado. Não avançava, não se movia, acordava, se alimentava, dormia com medo, ouvindo diariamente provocações de um soldado inimigo chamado Golias, um gigante. Ninguém ousava enfrentá-lo, ninguém se movia, ninguém ia para casa, ninguém podia fazer nada, parados, estagnados e com medo. Então aparece um jovem chamado Davi, pastor, sem armadura, sem espada e sem escudo, com uma baleadeira, um estilingue, 5 pedras, mas uma convicção inabalável: o gigante pode vir contra mim, com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem esse gigante está desafiando. Ei, o socorro de Deus chegou no momento exato.
não antes de Golias aparecer, não no conforto do campo ou do pastoreio que Davi podia estar, mas no campo de batalha diante de um gigante. Sabe por quê? Deus, o céu, não envia reforço quando nós estamos acomodados, confortáveis, mas quando nós decidimos avançar em fé, mesmo que os recursos pareçam insuficientes. Talvez você está diante de um grande desafio e Deus trouxe você até aqui para dizer: pode confiar. Deus é o Senhor do tempo e das circunstâncias. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz isso. Ele não se move pelo nosso tempo, pelo nosso cronograma, pelo nosso planejamento, mas pelo tempo e hora perfeita dele. Já está escrito o momento certo, a hora certa da vitória chegar, do milagre acontecer, para a glória dele e para o seu bem, da sua casa, da sua família. Deus escolhe, sabe, o momento perfeito para que a glória dele seja revelada. Ele escolhe o momento perfeito da maior impossibilidade para revelar o seu poder. Lá em Juízes capítulo 7 foi exatamente assim com Gideão. Deus reduz um exército. Já era difícil, com aquele tamanho ele reduz ainda mais com Gideão, para mostrar que a vitória não vinha do exército, a vitória não vinha de Gideão, a vitória vinha dos céus, do Senhor. Assim, diante daquele gigante, ele permitiu que Davi enfrentasse um gigante com armas improváveis, para que ninguém dissesse: foi a força dele, foi a força do Senhor, porque sem ele nada podemos, sem ele nada somos, sem ele, o que seria de mim, o que seria de nós? Mas Deus não apenas nos fortalece, Ele intervém com provisão e com precisão. Deus intervém na hora certa, com o remédio certo, com o medicamento certo, com a ferramenta certa, com a palavra certa. Você pode declarar o que o salmista declarou no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, bem presente na hora certa, no tempo certo. Ele é o socorro bem presente, Ele é o socorro na hora certa. Ele é o socorro que está junto, não chega antes para que a gente não dependa de nós mesmos, mas também não chega depois para que não sejamos destruídos. Ele chega exatamente quando o seu agir terá o máximo de impacto. Pode até parecer que Deus está atrasado, pode parecer, mas muitas vezes Ele está apenas alinhando pessoas, lugares e o momento certo, para que o milagre seja incontestável. O atraso humano pode ser a pontualidade divina. O atraso da mulher, o atraso do homem pode ser exatamente a hora certa que Deus tem para operar e para agir. A demora que você sente que está acontecendo pode ser, na verdade, Deus segurando o cenário até que o seu agir seja inconfundível. Tal como foi com Davi. Talvez você esteja diante de um Golias e se sinta pequeno, subequipado, ou seja, sem os equipamentos necessários para vencer aquela situação. Talvez aqueles que estão disputando aquela vaga com você têm mais recursos, mais conhecimento. Mas lembre-se, a sua limitação, a minha limitação é a oportunidade perfeita para a intervenção sobrenatural de Deus. A sua desvantagem, na verdade, é a sua vantagem, porque aquilo que temos de desvantagens, nós temos de vantagens, porque confiamos no Senhor, o Deus poderoso que pode agir, vai agir. O que vem do céu é maior do que se levanta contra você aqui na terra. O que vem do Senhor é muito maior e muito mais forte do que se levanta contra você aqui na terra. Portanto, creia, quando você eleva os seus olhos para o monte, quando você eleva os seus olhos para os céus, você está dizendo: eu creio que o que vem de lá é muito maior, é muito melhor, tem muito mais poder do que eu estou enfrentando aqui na terra, e eu posso acreditar, a vitória está chegando, porque Deus está no controle, e Ele vai agir. Mas para que o socorro, antes de entrar no terceiro ponto, está calor para mais alguém aí ou só aqui?
Tá, né? Alguém puder ajudar nós, obrigado. Mas para que o socorro que vem do alto se manifeste por completo, não basta apenas reconhecer que ele vem, é preciso alinhar a nossa visão e a nossa confissão. Diga visão e confissão. Visão, os olhos, e confissão, boca, língua. O que eu falo, o que eu vejo. Abra os olhos para o sobrenatural e alinhe sua confissão. Pode ver esses textos depois, Lucas 1, 18, 20, Lucas 1, 38, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Porque em Lucas capítulo 1, encontramos 2 exemplos diante de promessas sobrenaturais. De um lado nós temos um homem chamado Zacarias, sacerdote, recebe o anjo Gabriel. O anjo Gabriel diz a promessa de que a esposa dele, Isabel, estava grávida. Detalhe, Isabel era estéril, idade avançada. Qual foi a reação de Zacarias? O sacerdote duvidou. Como que eu posso ter certeza disso? E ele começa a listar as impossibilidades. Como consequência, sabe o que aconteceu com esse sacerdote? A sua boca ficou fechada até o cumprimento da promessa. Por outro lado, nós temos uma jovem virgem chamada Maria. Recebe a notícia de que ela conceberia o Salvador sem ter relação sexual com o homem. Sua reação? Fé. Ela pergunta, como será isso? Não de uma forma duvidosa ou incrédula, mas ela pergunta no tom de, eu quero entender. E termina dizendo, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Não no tom de incredulidade, mas no tom de recepcionar. Que se cumpra em mim a tua palavra. Os dois, tanto Zacarias como Maria, ouviram palavras vindas do céu, de um anjo. Mas as suas respostas determinaram como participariam do cumprimento da promessa. As respostas, tanto de Zacarias quanto de Maria, afetaram diretamente o processo ou como eles estariam durante o cumprimento daquela promessa. A visão espiritual precisa ser acompanhada de uma confissão alinhada à palavra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, as escrituras sagradas dizem, eu criei e por isso falei, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. O que você tem falado? O que você crê? Ou o que você vê? Ver o que Deus vê é fundamental. Mas declarar o que Deus declara é igualmente indispensável. Porque o milagre pode não ter chegado. Eu posso ainda não ser pai de uma multidão. Eu não estou falando de mim, falando de Abraão. Mas ele já era chamado de Abraão. Deus não te chama do que você é agora, mas do que você foi chamado para ser. Ele sabe o que vai ser, vai ser. A boca, a nossa boca é um instrumento de fé ou bloqueio de milagres. Provérbio 18, 21 vai dizer, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Essa é uma versão, outras versões dizem a bênção e a maldição. Aquele que usa bem é abençoado, é recompensado. Portanto, palavras de incredulidade fecham portas. Palavras de incredulidade distanciam. Palavras de incredulidade nos afastam. Mas palavras de fé abrem caminhos, trazem provisão. Ei, o céu já está em movimento, mas a nossa concordância acelera o cumprimento da promessa. Amós capítulo 3, verso 3. Eu gosto de usar isso quando vou celebrar um casamento.
Mas é aplicável aqui também. Duas pessoas poderão andar em conjunto se elas não estão de acordo? Agora transfere para Deus. É como você quer andar com Deus, mas você não quer confiar nele ou na palavra dele. Quando nos alinhamos com a promessa, nós nos tornamos cooperadores ativos do agir de Deus. Visão e confissão. Talvez você já tenha recebido promessas claras de Deus. Talvez Deus já falou. Talvez você já ouviu essas promessas claras vindas de Deus, mas a espera fez você se acostumar a falar mais sobre a dificuldade, sobre a impossibilidade, do que sobre a fidelidade de Deus na sua vida. E isso é como travar a obra que Deus já iniciou, que o céu já começou. Se nós não conseguimos falar em fé, é melhor ficar calado. Se eu não consigo gerar encorajamento, é melhor eu calar minha boca, ficar em silêncio, como Zacarias ficou. Ele não teve jeito, porque muitas vezes as nossas palavras de derrota, de incredulidade, estão atrasando a colheita, não só minha, mas de outras pessoas. Mas o nosso desafio é ser como Maria, mesmo sem compreender, mesmo sem entender como será possível, ou conhecer os detalhes, eu vou resolver dizer: sim, cumpra em mim a tua vontade, faça em mim segundo o teu querer. O entendimento pode vir depois, mas a obediência precisa ser agora. O conhecimento dos fatos pode vir depois, mas a decisão de obedecer precisa vir já. Quando nós enxergamos o que Deus está fazendo, confiamos no seu tempo e alinhamos nossas promessas à sua palavra, o socorro que vem do alto não é apenas uma esperança distante, ela se torna uma realidade presente. Quando eu enxergo o que Deus está fazendo, quando eu confio no seu tempo, quando eu me alinho à visão e às palavras, à promessa de Deus, o socorro que vem do alto não é apenas uma esperança distante, mas se torna uma realidade presente. Eu estou caminhando em direção à promessa, mas já estou desfrutando da alegria da presença do Deus que prometeu. É por isso que José pode ser jogado em uma cova, pode ser acusado injustamente, pode ir para a prisão, pode estar onde for. Eu sei a promessa que Ele me deu. Eu sei quem prometeu. Concluindo, o Salmo 124 termina dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, é um salmo que nos leva a olhar para trás e reconhecer: se não fosse o Senhor, se não for a presença de Deus, se não for o sacrifício de Jesus, se não for a presença do Espírito Santo. Davi está dizendo: se fosse por nós, se fosse por mim, nós já estaríamos destruídos, mas Deus interveio e nos preservou e nos guardou. Mas o Salmo 121, que eu não vou ler com você, mas eu vou citar, porque você já ouviu: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se o Salmo 124 nos faz olhar para trás e agradecer o que Deus já fez, o Salmo 121 nos convida a confiar no que Ele ainda vai fazer, a confiar nele que tem o poder, a confiar nele que fez a promessa. Quando nós olhamos para o Salmo 121, nós vemos que o socorro de Deus não é fruto do acaso, não é fruto da circunstância, não depende da nossa força, não depende de uma ação humana e não se limita aos recursos que nós estamos enxergando, ou vendo, ou percebendo, mas o nosso socorro vem do alto, e quando vem é sobrenatural, quando vem é irresistível, quando vem é imbatível, porque o que vem de Deus ninguém pode impedir. Portanto, hoje, creia, mesmo quando você estiver cercado,
Deus está cercando o que te cerca, porque Ele tem exércitos invisíveis trabalhando em seu favor. Aprenda que o céu envia o reforço, ou os reforços na hora certa, nem antes, nem depois, mas no tempo certo, exatamente no momento em que a sua glória, a glória de Deus, será evidenciada, será conhecida. Acredite, creia também, que Ele está fazendo, e você precisa enxergar o agir de Deus, mas também alinhar a sua boca, a sua confissão, a palavra dEle, para cooperar com o cumprimento da promessa. Assim como o servo de Eliseu precisou ter os olhos abertos, eu oro agora: Senhor, abre os olhos deste homem, abre os olhos desta mulher, para que ela possa enxergar, para que ele possa perceber que maior é o Senhor do que o recurso, do que o exército do inimigo, do que a maldade, do que estão planejando contra ele ou contra ela, do que a mentira, do que a injustiça. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Assim como Davi, eu quero lembrar você não está sozinho na batalha. Tem alguém lutando com você. E assim como Maria, Ele quer encontrar no seu coração um sim, que libere a manifestação do milagre. Não sei qual momento você se encontra, em um deles, em dois deles, ou talvez os 3 momentos, mas não seja como Zacarias. Decida acreditar, decida crer, decida ativar a sua fé, porque eu tenho plena convicção de que Deus atraiu você até aqui, para que você ouvisse: eu já cerquei o que está te cercando, eu já liberei o reforço para chegar na hora certa, eu estou movendo o céu para alinhar o que precisa ser alinhado. Confie em mim. Isaías capítulo 40, verso 10 vai dizer: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Deus diz: eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a destra da minha justiça. Essa é a palavra que Deus tem para você nesta noite, nesse dia. Eu te convido a olhar para os céus e dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu convido você a ficar de pé e a dizer como Maria: cumpra em mim o teu querer. Diga como Davi: o meu socorro vem do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, e eu invoco este nome para que o socorro aconteça e para que o socorro chegue na minha vida. Os céus estão abertos. Hebreus capítulo 4, verso 16, vai dizer de um trono de graça, que tem misericórdia, que tem favor e que tem socorro em tempo oportuno. O socorro é na hora certa. O socorro é na hora certa. Deus tem um socorro para você. Deus tem a resposta para você. Deus tem a saída para você. Quero pedir que você feche seus olhos nesse momento. Você pode estar precisando